Olá, turma do segundo ano! Bem-vindos, queridos alunos e queridas alunas! Na aula de hoje, de linguagem, vamos fazer interpretação de texto. É um conto. Thalita vestiu o pijama, pulou na cama e apagou a luz. Pronto, já ia começar a sessão pavor. Toda noite acontecia, era só apagar as luzes que começava, porque Thalita morria de medo de escuro. Ela achava que era no escuro que ele aparecia. Sabem quem é ele? Não? O bicho-papão. E o conto de hoje é O Sufoco do Bicho-papão. Se Thalita não ficasse pensando nessas coisas ali no escuro, o medo diminuía, mas ela não conseguia parar de pensar. A menina afofou o travesseiro e puxou as cobertas. Ficou bem quietinha. O tempo foi passando e os olhinhos de Thalita acabaram se fechando. Foi aí que ouviu muito bem. Ouviu de novo. Ai, meu Deus, que medo! Acendo a luz ou não? Acendo, claro. Thalita deu de cara com o bicho-papão. Já ia dar um grito daqueles, mas o monstro estava com um ar tão desconsolado que, em vez de medo, ela sentiu pena. Ele sentou aos pés da cama e foi logo dizendo que não parava de soluçar há dias e que isso era o fim para um bicho-papão. Como poderia assustar as crianças desse jeito? Já tentou miolo de pão? Perguntou Thalita. Já. Ele respondeu, tapando a boca com a pata para segurar mais um soluço. Água gelada? Já. Prendeu a respiração? Já. Ficaram os dois ali pensando numa solução. Até que Thalita lembrou. Já sei! Você precisa levar um susto. O bicho-papão disse que só sabia assustar, mas que nunca tinha levado um susto na vida. Ah, é? Pois você vai ver só, pensou Thalita. Distraiu o monstro mostrando as fotos de suas férias. Leu um trecho do seu diário, brincaram de adivinhas. E quando ele estava bem distraído, fez assim. Nossa, o bicho-papão quase caiu duro para trás de susto. Valeu, o soluço passou. De tão agradecido, o bicho-papão deu um abraço bem apertado em Thalita. Nessa hora, a menina abriu os olhos, olhou em volta e falou: Ué, cadê o bicho-papão? Desse dia em diante, ao ir para a cama, Thalita sempre levava apito, água gelada e um miolo de pão para acabar com o soluço do bicho-papão. Cláudio Fragata, texto escrito,
especialmente para este livro. Ar desconsolado. No texto quer dizer entristecido. Thalita tinha medo do escuro por causa do bicho-papão, pois ela acreditava que no escuro o bicho-papão aparecia. Mas nessa noite ela foi surpreendida, pois ela acendeu a luz e o bicho-papão estava lá. Por que ela acendeu a luz? Porque ela escutou um barulho e deu de cara com ele quando acendeu a luz. E esse barulho era o bicho-papão soluçando. Sim, o bicho-papão estava com soluço e já tinha tentado de tudo para parar com o soluço. Tanto que a Thalita fez várias perguntas para ele e ele disse que já tinha feito. Foi então que ela teve a brilhante ideia de resolver dando um susto nele. Só que ele falou que ele nunca levou um susto, que era ele que assustava. Thalita então distraiu ele, mostrando fotos, brincando com ele. E quando ele estava bem distraído, Thalita fez barulho com um apito. Sim. E ele levou um baita susto. Quase caiu duro. E o soluço acabou. E o bicho-papão ficou tão agradecido a Thalita que ele resolveu dar um abraço bem apertado nela. E enquanto ele abraçava ela abriu os olhos e disse: Ué, cadê o bicho-papão? E o bicho-papão sumiu. E daquele dia em diante, todas as noites, Thalita levava para a cama, junto com ela, o apito, miolo de pão e água gelada. Agora vamos às perguntas referentes a esse conto. Na página 260. 1. Conte para os seus colegas e o professor se o que você pensou que ia acontecer na história se confirmou. Então, a número 1, assim como a número 2, vocês irão responder no caderno, correto? 2. Letra A. Você gostou do conto? Por quê? B. Thalita teve medo do monstro? Justifique. Se ela teve, por quê? Explique. C. Por que o monstro estava com um ar tão desconsolado? D. Como era o bicho-papão fisicamente? E. Como você descobriu isso? Pelo texto ou pela observação da ilustração que acompanha o texto? F. O conto O Sufoco do Bicho-Papão dá medo? Justifique. Explique. Número 3. Faça uma lista do que o monstro já havia tentado para resolver o problema do soluço. Responda. O que acabou dando o resultado esperado? Página 261. Número 4. Assinale a frase que explica como Thalita conseguiu assustar o monstro. Esperou o monstro se distrair e apitou forte?
Usou uma corneta para assustar o monstro? Qual das duas? 5. Responda. A. Na sua opinião, o monstro estava realmente no quarto de Thalita? Justifique. Explique. B. Você acha que Thalita voltou a ver o monstro? Por quê? 6. Leia. Então, aqui tem um trecho da história, do conto. E nesse trecho tem a parte da onopopeia, que representa um som. Que som representa? A ilustração ajudou a imaginar a altura do som do apito? Então, estas foram as perguntas referentes a esse conto. Deixo aqui um grande abraço para vocês, um excelente final de semana e até semana que vem.